Os estudos de hoje e de amanhã vão tratar de um personagem bíblico que Deus tirou da sua zona de conforto. Deus tirou do lugar onde ele estava para o cumprimento da missão, para ser, como diz a Bíblia, uma bênção para todas as famílias. Esse personagem é Abraão. Vamos ver o texto de Gênesis 12, dos versos 1 até o 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos analisar esses versos, irmãos. Primeiro, Abraão tinha que sair de onde ele estava, sair do seu local, da onde ele estava estabelecido, onde tinha sua família, seus parentes, os seus rebanhos. Ele tinha que sair de lá e sair para um lugar que o Senhor ia mostrar. Ele não sabia qual era o lugar ainda. O Senhor ia mostrar, mas antes ele tinha que sair. Ele fez isso pela fé, irmãos. Lá em Hebreus 11, no verso 8, encontramos assim: pela fé, Abraão saiu, sem saber para onde ia. Essa era a condição de fé. Para ser uma bênção, irmãos, para participar da missão de Deus, você tem que ter fé em Deus. Você tem que acreditar nele, saber que ele tem um propósito para a humanidade e um propósito para você também, um propósito para cada um de nós. É preciso fé. Mas veja, irmãos, para que o Senhor chama? O verso 2 diz assim: eu vou fazer de você um grande nome e vou te abençoar. O Senhor chama para abençoar, irmãos. O Senhor chama para fazer com que nós sejamos felizes, para que nós sejamos abençoados, para que a gente fique tranquilo, para que a gente não fique inquieto, para que a gente tenha paz. É para isso que o Senhor chama. O Senhor chama para nos abençoar. Mas quando nós somos chamados e abençoados, irmãos, nós aí nos tornamos bênção. E é o que diz o verso 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência de Abraão, em Abraão, a partir de Abraão. Isso nós vamos ver mais detalhadamente amanhã. Mas veja o texto da nossa lição. Deus pediu a Abrão, cujo nome mais tarde mudou para Abraão, que deixasse o seu país, o seu povo e fosse para outra terra. Esse era o plano divino, usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na terra. E Abrão obedeceu, de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus tem um plano para você ou para nós, poderá ser um chamado para deixar sua família e seu povo ir a um lugar indicado por ele, a fim de que possa servi-lo ali, sendo assim uma bênção para outros. Sempre que o Senhor nos chama, irmãos, é para nos abençoar, primeiramente, e para que nós possamos ser bênçãos aos outros. Nossa lição apresenta uma série de textos recorrentes com relação à aliança de Deus, com relação à aliança de salvação de Deus, que é o que devemos apresentar ao mundo, devemos apresentar às pessoas. Gênesis 3,15, a promessa do Salvador. O Senhor falou, amaldiçoou a serpente e disse que ela seria ferida na cabeça pelo descendente da mulher. O descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, produziria uma ferida mortal em Satanás, a serpente. Gênesis 17:19, o Senhor falando para Abraão: olha, você vai ter um descendente, e esse descendente vai ser de Sara. É Sara que é a mãe da promessa, vamos dizer assim. É de Sara que vai ser um descendente. Estava falando da aliança perpétua de Deus com um povo, para que esse povo cumprisse a missão de Deus. Mas ainda, Números 24:17, o texto referente ao Senhor Jesus: nascerá de Jacó uma estrela. Essa estrela se referia primariamente a Davi, que seria o rei de Israel, mas especialmente do Senhor Jesus Cristo, a estrela de Jacó. Isaías 9:6, mais uma profecia acerca do Senhor Jesus. Nasceu um menino, Jesus, o príncipe da paz.
O príncipe da paz é o Senhor Jesus, e é esse príncipe e é esta paz que deve ser apresentada. É esse príncipe e essa paz, é a intercessão desse Cristo, desse príncipe, que nós devemos apresentar ao mundo. O texto de Daniel 9, dos versos 24 a 27, fala da profecia das 70 semanas. E na 70ª semana, fala sobre a intercessão do Senhor Jesus Cristo, sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo e a morte do Senhor Jesus Cristo. Uma profecia cronológica de Deus mostrando para o seu povo o que aconteceria com a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando aconteceria, para que o povo pudesse identificá-lo conforme a profecia. Mateus 1, 21 diz sobre o nome de Jesus. Você vai pôr o nome nele de Jesus, foi o que o anjo disse. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Todos esses textos, irmãos, falam da bênção de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Veja um texto da nossa lição. A partir dos textos acima, ou dos textos que lemos, fica claro que Deus cumpriria a promessa feita no Jardim do Éden, de que alguém viria como solução para o problema do pecado. Essa solução, o Cristo, o Messias, surgiria da linhagem de Abraão e Isaque por meio de Sara. Hebreus 11, 9 afirma que Isaque e Jacó eram herdeiros da promessa e das bênçãos que Deus fez a Abraão. Veja, irmãos, profecias bíblicas, as profecias desde Abraão até o Senhor Jesus Cristo, percorrem 2000 anos. Nesses 2000 anos, o Senhor vai apresentando mensagens de salvação, vai ratificando a aliança de salvação. Veja ainda um texto interessante da nossa lição. Não sabemos exatamente o quanto Abraão sabia ou entendia acerca de como o Senhor, a semente prometida, surgiria através dele. De qualquer modo, ele agiu pela fé, conforme Hebreus 11, 8, que já citamos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Quando o Senhor chama, irmãos, nós não precisamos saber exatamente para onde, mas quando o Senhor chama, nós devemos, pela fé, partir como Abraão. Como diz o verso aqui, partiu sem saber para onde ia. Depositou-se nas mãos do Senhor, colocou a sua fé acima de tudo e partiu para o cumprimento da missão. Esse era o parceiro Abraão. O Senhor estava escolhendo um parceiro. Abraão foi escolhido como parceiro de Deus e honrou essa parceria. Honrou ter sido chamado. Mas ele fez isso pela fé. Somente pela fé podemos fazer isso, irmãos. Pela fé, como diz o texto de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. A convicção, irmãos, nós somos convictos da missão de Deus pela fé. Que Deus abençoe, que tenhamos fé suficiente para aceitar o chamado do Senhor, seja qual for, a qualquer tempo, para que possamos cumprir a missão do Senhor, que é a nossa missão.